Olá, 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 graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Opa, esbarrei aqui. Chegamos para mais um dia de leitura. Nosso propósito da Bíblia toda em um ano, 365 dias. Nenhum dia do ano sem Bíblia. Glória a Deus. Hoje nós chegamos ao nosso sétimo dia. Estamos caminhando, né? Sétimo dia. Gênesis 19 até o 21. Amém? Glória a Jesus. Gênesis 19 ao 21. Então, vamos caminhando aí. Estou improvisando aqui um pouquinho hoje o cenário, porque o vizinho que está numa bateção, uma serralheria ali, serrando ferro e batendo. É onde eu gravo lá, tem a mesa. Barulho atrapalha. Ontem praticamente eu não consegui nem concentrar na leitura. E hoje eu vim aqui no quarto dos meninos aqui, ó. Ariel e Ian. Meus meninos, e vim no quarto deles aqui. Vamos improvisar aqui na suporte braçal mesmo. Não tem mesa, mas vai no braço. Mas é isso, é leitura inegociável. Sem as melhores condições, né? Os melhores suportes, mas a gente vai adaptando. O importante é não deixar de ler a Bíblia. Amém? Vamos orar então? Deus, nós louvamos ao Senhor, agradecemos por mais um dia. Estamos aqui o sétimo dia, Deus. Hoje vamos estar concluindo aqui a leitura de Gênesis 19 a 21. Louvamos e agradecemos ao Senhor por isso, Senhor, por essa oportunidade. E pedimos que o Senhor nos dê força para continuar até o final, Senhor. E que essas lives, essas gravações de leitura da Bíblia alcancem pessoas e elas sejam libertas para a glória do Senhor e alcancem a salvação em nome de Jesus. Esse é nosso intuito. E pedimos ao Senhor, confiando que o Senhor será engrandecido através de tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, Gênesis 19 até o 21. Vamos começar então. 19 vai falar aqui a respeito de Ló, né? Ló recebe os dois anjos na sua casa. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa. E fez banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui duas filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vô-las trarei, e fareis delas como bem for nos vossos olhos. Somente nada façais a esses varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta, e feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas e todos quanto tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros e os que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor
há de destruir a cidade. Foi dito, porém, por zombador aos olhos, foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que estão aqui, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, e sendo-lhes o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que todos, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse: Assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandecestes a tua misericórdia, que a mim me fizestes, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena, para que minha alma viva. E disse-lhe: Eis que tenho te aceitado também neste negócio, para não derribar essa cidade que falaste. Apressa-te e escapa-te para ali, porque nada poderei fazer, enquanto não tiverdes ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia, como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temiam habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo os costumes de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e vinho à primogênita, e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demo-nos a beber vinho também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai, também naquela noite, e levantou-se a menor, e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló, as de seu pai. E teve a primogênita um filho, e chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos Moabitas, até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou o seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Capítulo 20 de Gênesis. Capítulo 19 é um pouco grandinho, né? A gente vê essa destruição de Sodoma e Gomorra. E aí, terminando aí com as filhas de Ló, aí, fazendo essa aberração ao Senhor, que até hoje é tido consequência aí dessa atitude delas, por terem embebedado seu pai e tido
tido ali relações com ele, né? Esses dois povos aí que nasceram são um grande problema. Então vamos continuando aqui. Capítulo 20. Abraão nega que Sara é sua mulher. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sul, e peregrinou em Gerá. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerá, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe, eis que morto és por causa da mulher que tomastes, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. E disse-lhe Deus em sonhos, bem eu sei que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não la restituíres, sabes que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, e chamou todos os seus servos, e falou todas essas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão, e disse-lhe, que nos fizestes? E em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim o meu reino, tamanho pecado? Sobre mim, meu reino, tamanho pecado. Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão, que tens visto para fazeres tal coisa? E disse Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E na verdade, ela é também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse, seja esta a graça que me farás em todo lugar onde viermos. Dize de mim, é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas, e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse-lhe Abimeleque, eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde bom for a teus olhos. E a Sara disse, vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que elas te sejam por véu dos olhos, para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. A capítulo 21, então, para nós encerrarmos a leitura de hoje, capítulo 20, a gente vê aí, quando Abraão ali mente, né, para Abimeleque, quando eles vão ali para Gerar, cidade de Gerar, e o rei de Gerar, Abimeleque, ele toma Sara por mulher porque ele disse que era irmã. E a gente vê aí essa questão da mentira, como que causa transtornos. Capítulo 21. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha dito, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 dias, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara, Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir será comigo. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Porque lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar
a egípcia que esta tinha dado a Abraão, zombava, e disse a Abraão: Deita fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e odres de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de 1 tiro de arco, porque dizia: Que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu de odre, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi frecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não me mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz. Me farás a mim e a terra onde peregrinaste. E disse Abraão: Eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Então disse Abimeleque: Eu não sei quem fez isso, e também tu não fizeste saber, nem eu o ouvi, senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-lhes a Abimeleque, e fizeram ambos concerto. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiros do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: Para que estão aqui estas 7 cordeiras que pusestes à parte? E disse: Tomarás estas 7 cordeiras da minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço, Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Glória a Deus. Concluímos então nossa leitura de hoje. Gênesis capítulo 19 ao capítulo 21. E é isso aí, né? Nosso propósito é esse, a leitura aqui leve, rápida. E a gente volta então amanhã no nosso 8º dia. Amém? Compartilhe aí essa live, essa leitura. Nos ajude a divulgar o reino de Deus. E vamos em frente. Deus abençoe e até a próxima.